chamo Alice, sou aluna do 8º ano da Escola Estadual João de Souza Gonçalves e eu tenho 12 anos. Hoje iremos abordar um tema muito importante: mulheres, espaços de lutas e conquistas. Para isso, iremos contar com algumas participações muito especiais para nos ajudar a refletir sobre como é ser mulher, principalmente no momento de pandemia. As mulheres respondem por alguns dos governos mais bem-sucedidos em relação ao enfrentamento da Covid-19. Elas estão na linha de frente da medicina e da ciência, além das profissionais de limpeza e cozinheiras de hospitais, salvando vidas. Mas, na outra ponta, são as mulheres que sofrem mais com o desemprego, a tripla jornada e a violência doméstica, que é um flagelo inaceitável. E é sobre as dores e as delícias de ser mulher que iremos falar nesse sábado. Sejam bem-vindos! No Brasil, a enfermagem é uma profissão predominante no gênero feminino. Neste momento de pandemia que vivemos, as mulheres fazem parte dos 70% na linha de frente contra o Covid-19. Desde o início dessa luta, em março de 2020, elas não medem esforços para salvar vidas e trazer esperança à sociedade. E temos o orgulho de ouvirmos uma das enfermeiras da nossa cidade, a Dalgisa Anunciação. Olá, meu nome é Adalgisa, eu sou enfermeira, formei no ano de 2004 pela Unifenas, em Alfenas, e hoje eu sou a responsável técnica pelo serviço de imunização aqui no município de Botelhos. O porquê eu escolhi enfermagem, na verdade eu já trabalhava na área, né? Eu era técnica de enfermagem, e aí eu me direcionei à área que eu já encontrava. Eu considero muito importante pensar na condição de que a nossa profissão, enquanto profissional de saúde, em específico falando em enfermagem, tem que ir além do desejo. Muitas vezes nós achamos que temos um perfil e durante a nossa caminhada, percebe-se que esse perfil não se enquadra. Na profissão, ao longo desses anos de experiência, eu observo que ter o perfil de cuidar, de prestar assistência, e eu acho que algo muito importante é ter empatia, né? Colocar-se no lugar do outro é fundamental dentro da profissão de enfermagem, né? Nós assistimos pessoas nos seus momentos mais frágeis, nos seus momentos de insegurança, de medo, de perda. Então, esse profissional ele tem que ter um perfil adequado para prestar esse cuidado. A enfermagem ela enfrenta diversos desafios, né? Ao longo da história, as enfermeiras, né, é até hoje uma profissão mais dominada pelo sexo feminino, mas eu não considero isso relevante. Eu acredito que seja independente do sexo, o que importa é a maneira como você presta esse serviço e a dedicação que você coloca nessa missão confiada a nós. Mas ao longo da história houve-se muito preconceito com os enfermeiros, enfermeiras especificamente, e com a evolução, né, isso foi caindo por terra. A nossa profissão não é uma profissão meramente para executar tarefas, né? Nós vamos muito além disso, nós temos uma autonomia e hoje em dia o mercado de trabalho ele exige muito de nós. Temos que ter um conhecimento técnico-científico, temos que ter qualificação, e ainda assim nós temos muita dificuldade também, né? Principalmente quando se fala de reconhecimento, de piso salarial. O profissional de forma geral, seja ele o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele muitas vezes ele tem mais de um vínculo empregatício, às vezes até 3, e isso desgasta muito, né? Porque são 3 ambientes diferentes, 2 que seja, mas com realidades distintas, que exige muito, tanto fisicamente como psiquicamente desse profissional, e isso é um grande desafio. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo ao longo deste último ano, a nossa profissão ela tem passado por inúmeras turbulências, no sentido de insegurança, porque uma vez que nós buscamos dar o conforto àqueles que nós assistimos, nós nos tornamos
vítimas também, né? Durante esse longo período, nesse período de um ano, nós perdemos inúmeros profissionais de enfermagem no país, não foram poucos, né? Muitas vezes atuando, eles foram contaminados em seus ambientes de trabalho. Essa insegurança, ela nos leva a adoecer, né? Nós tivemos um aumento de doenças psíquicas, uso de medicação psicotrópica, no sentido de que somos profissionais, temos que dar uma assistência adequada, mas nós também temos medo, temos os nossos medos, né? Nós temos medo de infectar nossas famílias, medo de ser uma vítima e não sobreviver, e sempre buscando fazer o melhor para todas aquelas pessoas que nos procuram, aquelas pessoas que nós assistimos e aquelas pessoas que estão carentes realmente de cuidado, e esse cuidado pode ser físico, pode ser psíquico, e nós somos aquela equipe, aquele profissional que dá essa assistência de forma generalizada. Mas ao longo desse ano também temos aprendido muita coisa, né? Tem sido um desafio, o maior desafio de todo profissional de saúde, né? Eu falo em nome da enfermagem, que é um desafio está sendo uma grande guerra para a enfermagem, né, em todos os sentidos, mas a cada paciente que a gente tem de volta em suas casas, recuperados, né, a cada notícia boa, a cada paciente que, no caso, eu vacino, que a minha equipe vacina, que nós aqui estamos conseguindo vacinar, é um sinal de esperança e é um sinal de vitória, né? Então, enquanto mulher, enquanto pessoa profissional que sou, eu creio que a gente precise realmente ter as nossas convicções, fazer o nosso trabalho de forma séria e com compromisso, independente do que seja questionado. O importante é o nosso compromisso com a nossa profissão, com a nossa ética, e fazer da melhor forma possível. Como nasci, por um quase, podia ser outra, podia ser um homem. Felizmente, nasci mulher. E é com a fala de Clarice que chamamos Luciana Muniz e Sofia, mãe e filha, que irão falar um pouquinho sobre ser mulher nos tempos de cada uma. 2 gerações aprendendo as dores e as delícias de ser o que é. Eu sou a Luciana, tenho 48 anos e sou mãe da Sofia. Eu sou a Sofia, tenho 16 anos e sou filha do Luciano. Mãe, para a senhora, o que é ser mulher? Ser mulher é ser feminina, é ser doce e ao mesmo tempo muito resiliente, né? Uma força muito grande, apesar de ter uma herança cultural aí que infelizmente diz o contrário. E para você, Sofia? Para mim, ser mulher é ter a capacidade de demonstrar força, é uma garra muito grande, apesar de lutas que deixaram cicatrizes bem cruéis na sua história. É com certeza sinônimo de vitória. Que bom. Você vê assim alguma desvantagem em ser mulher? Para mim, não é que exista bem uma desvantagem no fato de ser mulher em si, mas é bem doloroso pensar nas lutas que nossas antecedentes já tiveram para que a gente tenha algumas oportunidades que pra gente hoje parecem o mínimo, né? Por exemplo, o direito a um voto. Eu não consigo pensar por que uma mulher não teria o direito de eleger quem vai governar também para ela. E lutas, obviamente, até os dias de hoje. E pra senhora, tem alguma desvantagem? Pessoal também não, mas a gente não pode se acomodar, né? Essas referências que você fez, a gente tem que pensar que é uma luta nossa, né? Mas também tem um lado bom, grande prazer, né? O grande orgulho. Quando eu penso na questão pessoal, eu sou muito grata por ter nascido, crescido em uma família que sempre me respeitou, né?
o meu gênero, a minha condição. Eu sempre tive abertura na família, no trabalho, na família que eu constituí também. E tudo isso é muito prazeroso. Muito prazeroso. Você concorda? Você sente isso? Sim, Sua sim. geração entende desta forma? Olha, eu creio que sim. E o machismo já deixou alguma marca na sua vida, na sua história? Então, também pessoal não, né? Considero-me privilegiada por isso. Mas incomoda saber que muitas mulheres ainda são vítimas dele. O que você acha? Eu também, assim, tenho plena consciência de que eu sou muito privilegiada por poder dizer que o machismo não deixou sequelas graves na minha vida, na minha história, porque eu sei que tem mulheres que sofrem muito mais com isso, mas como a grande maioria das mulheres, eu também não passei ilesa a isso, sem ver isso em nenhum momento da minha vida. Já ouvi muitas piadinhas machistas, de mau gosto, ou, por exemplo, fui censurada por dizer uma coisa que eu já ouvi um homem dizer, ou querer praticar uma ação que eu já vi um homem praticar, justamente pela questão do gênero. É algo que a gente não pode realmente aceitar, né? E a gente poderia conversar um pouquinho em relação à pandemia também, né? A gente sabe que, embora seja um tempo difícil para todas as pessoas, as mulheres têm enfrentado uma dificuldade muito grande aí, né? Uma sobrecarga de trabalho, violência doméstica, né? As ameaças, e tá bem pesado para elas. Como que a sua geração imagina um mundo pós-pandemia para nós mulheres? Muitas situações que ocorrem com as mulheres na pandemia, como a tripla jornada de trabalho e a violência doméstica, por exemplo, elas já existiam no mundo antes da pandemia, mas elas ficaram mais intensas. A violência doméstica para uma mulher passar muito mais tempo dentro de casa e tendo menos oportunidade de sair para dizer o que está acontecendo com ela, por exemplo. E no caso da jornada de trabalho, uma mulher que já trabalhava fora e também cuidava da casa, quando ela passou a trabalhar só dentro da sua casa, a jornada de trabalho dela ficou sem fim. Então, eu espero para as mulheres, especificamente no mundo pós-pandemia, mais reconhecimento nesse sentido. E, por exemplo, principalmente na questão da violência doméstica, não só reconhecimento do que está acontecendo, mas que ações sejam de fato tomadas, que esse tipo de problema tenha um maior lugar de fala. E o que a senhora espera? Eu espero que esse pesadelo não deixe marcas, né? Mas acredito muito na nossa capacidade para vencer tudo isso. Acredito na capacidade produtiva, criativa, né? Eu acho que vou lembrar da Adélia Prado aqui, que você sabe que eu gosto muito. Mulher é desdobrável. Nós somos. É isso aí. Segundo a pesquisa do IBGE, as mulheres têm um grau de escolaridade maior que o dos homens, mas, infelizmente, não traduz a mesma remuneração salarial. E ainda, as mulheres ocupam menos cargos de liderança. Agora, iremos ouvir a nossa amiga Renata de Fátima da Silva Costa, secretária da nossa cidade de Botelhos. Oi, bom dia, mulheres de Botelhos, de um modo especial, mulheres da Escola João de Souza Gonçalves. Meu nome é Renata e fui convidada para refletirmos sobre a importância da mulher lutar e conquistar o espaço no mercado de trabalho. Isso é muito importante, saber que nós somos mulheres é ter e celebrar a nossa identidade. Eu não sou inferior, você não é inferior, nós somos capazes. A nós, mulheres, foi concedido muitos direitos e depende de nós lutar para conquistar. Por isso, é importante nós termos a consciência de que depende de nós lutar ou
desanimar. Mas o mundo está aí nos oferecendo muitas oportunidades e uma delas é o conhecimento. Por isso, mulheres, se dediquem ao estudo, esforcem, lute para conquistar aquilo que você quer ser. No mercado de trabalho hoje nós temos muitas mulheres honrando a nossa identidade e trazendo muito conhecimento, muita competência, com muita eficiência, realizando muitos dons, muitas profissões lindas, médicas, enfermeiras, advogadas, vereadoras, representando a classe feminina, as mulheres, que nós possamos não parar no tempo, não desanimar, não distrair por coisas passageiras, mas dedicar. No tempo de estudo é difícil, é luta, é tempo de renúncia muitas vezes, porque você vai estar estudando mais e não vai ter tempo para divertir, mas para conquistar os seus sonhos, você precisa estar perseverante, determinada e dedicada a fazer o necessário para conquistar o seu objetivo. O espaço a todos nós é concedido no mercado de trabalho, porém é necessário esforçarmos para conquistar este espaço, lutar por ele. Não se inferiorize, não deixe ninguém te inferiorizar, você é capaz, você tem inteligência. E o estudo, o conhecimento é o que vai te fortalecer para conquistar as suas vitórias no mercado de trabalho, na sociedade. Você tem direito e você tem voz. Que você possa lutar pelos seus sonhos e buscar as suas conquistas através do conhecimento, com amor, com alegria, com dedicação. Ser mulher é ser muito especial. Nós podemos e conseguimos fazer muitas coisas. Podemos ter muitas atividades, muitas profissões e ajudar muitas pessoas. Por exemplo, eu fui criada pelos meus avós e desde muito cedo eu precisei já começar a trabalhar. Meu primeiro emprego foi de babá, depois de doméstica e atualmente Deus está me dando a graça de ser recepcionista na academia, onde isso abriu um leque de oportunidades para mim e me fortaleceu, reativando a voltar aos estudos para aperfeiçoar os conhecimentos que tinha, para melhor trabalhar na onde estou trabalhando. Por isso, vou voltar aos estudos para aprofundar o conhecimento na área da informática, na parte da administração e até mesmo na parte dos esportes, na área da educação física, para ter um conhecimento de como, aonde eu trabalho, o serviço fornecido, como ele faz bem para a nossa saúde. Ter o conhecimento, ter o entendimento. Mulheres, não desanimem de lutar para conquistar o seu espaço, pois você é capaz. É preciso reconhecer naquelas que ajudaram a construir a nossa história a sabedoria necessária para a construção de um futuro próspero, livre para as mulheres poderem ser o que quiserem, donas de casa, boleiras, escritoras e dentistas, como a nossa próxima convidada, a querida Dulce Franco, que nos presenteia com toda a sua simpatia e sabedoria. Mulheres, espaço de lutas e conquistas. Fiquei pensando num espaço físico e num espaço virtual. Quais as oportunidades que nós temos, nós mulheres, nós jovens. Um dia eu fui jovem, estudei na escola Ernesto Santiago, na escola que hoje é João de Souza Gonçalves,
e eu gostava muito de estudar. Aquela foi uma grande oportunidade para mim. A partir do estudo, eu pude ter uma profissão, pude trabalhar bastante, pude contribuir com a cidade, pude contribuir com a minha família. E tem esse espaço também de conquistas pessoais, afetivas, né? Construir família, construir laços de amizade. E essas oportunidades são grandes, são irrestritas. Deus nos dá dons, nos dá talentos e nos dá oportunidades. Que a gente olhe para a gente com generosidade e pense: eu sou capaz, eu vou atrás, eu consigo, com a graça de Deus. E posso ajudar outros a ir para frente, a ser capaz, e a gente pode vencer. E vencer como mulher, como jovem, homens, mulheres, crianças, nós todos somos vencedores em Cristo Jesus. Quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, devido principalmente ao crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. Também, segundo especialistas, apesar de todos os desafios enfrentados pelas mulheres, eles apostam no aumento delas como chefe de domicílio, pois estão mais empoderadas e dispostas a assumir novos papéis na sociedade. E agora chamamos a diretora da Escola Estadual João de Souza Gonçalves, Luana Vilas Boas, para contribuir com nossa reflexão sobre o tema Mulheres, Espaço de Lutas e Conquista. O grande questionamento hoje é fácil ser mulher? Não. Não é fácil ser mulher. A gente está no século XXI. A gente vê muitas vitórias feministas, mas são mínimas. A gente tem que perceber a roupa que a gente vai usar. A gente tem que se justificar. Cada vez que você faz um ato diferente dos homens, não é fácil. A gente está em 2021 e a gente ainda tem mulheres que apanham dos maridos. A gente tem mães que são mães e pais. A gente vê que o mundo gira ainda em torno do ser masculino. E para ser mulher na sociedade em que a gente vive, a gente tem que se justificar. A gente tem que todas as vezes mostrar que a gente consegue. A gente é questionada a todo momento. Eu parei para pensar nessa questão no ponto em que desde criança eu dizia que eu queria ser mãe de homem porque mulher sofre muito. E mulher sofre em todos os âmbitos. No emprego, em casa, na família, quando vai ter um filho, quando ela se apaixona. Então a mulher ela sofre em dobro. Não desmerecendo os homens, mas nós mulheres somos subestimadas a todo momento. Muitas mulheres ainda têm dificuldade de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera até hoje no nosso cenário de baixa representatividade feminina no poder. É preciso que isso seja mudado o quanto antes. Agora iremos ouvir a professora Rosimar Prado. Bom dia a todos e todas da Escola Estadual João de Souza. É um prazer enorme estar com vocês nesse melhor sábado de nossas vidas, e quando vocês vão refletir sobre um tema tão importante que é a questão da mulher na sociedade. Não é? Todo o machismo, de todas as dificuldades pelas quais as mulheres passam ao longo da história, é muito importante a gente pensar na questão da representatividade. Apesar de sermos mais de 50% de pessoas, de mulheres, nas eleições, nós não conseguimos eleger mais do que 13% de mulheres prefeitas, né? 13% de mulheres prefeitas e vereadoras, né? Então, nós vivemos uma democracia representativa. O número de mulheres para representar os interesses de mulheres é muito importante.
contar que muitas são eleitas, mas que não trazem consigo, né, a bandeira, né, da luta pelo fim da desigualdade entre homens e mulheres. A questão dessa representatividade é um dos viés a ser debatido, que precisam ser conversados, ser discutidos, né, pela educação, pelos educadores, educadoras, pais, comunidade escolar. Não esquecendo que existem outros, né, que é a questão da violência doméstica, o feminicídio, a institucionalização da desigualdade, a tripla jornada de trabalho e muitas outras coisas que esse contexto pandêmico agrava, acelera e cada vez mais expõe a fragilidade das leis, a fragilidade da nossa sociedade construída sob a égide do machismo. E acredito eu que, e por isso acho tão importante estar falando isso num dos melhores sábados das nossas vidas, que a educação tem que se ocupar muito desses temas, trabalhar junto com a comunidade escolar, pois só assim nós sairemos melhores dessa pandemia, com a transformação dessas desigualdades, dessa desigualdade, dessa violência, dessa falta de oportunidade, e que está tão enraizado nas nossas estruturas sociais. Só através da educação, e aí sendo muito freiriana, né, Paulo Freire, nós precisamos mudar as pessoas para as pessoas mudarem o mundo. E só a educação é capaz dessa mudança, dessa transformação. Precisamos sonhar com outro mundo possível. E esse outro mundo possível só será possível através das mudanças oferecidas pela educação. Deixo com vocês o meu abraço, a minha disposição de estar sempre junto e desejar que esse debate seja apenas o começo de vários outros. É com muito prazer e orgulho que vamos ouvir a botelhense cientista Laís Moreira Granato. Conforme o censo realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, as proporções de homens e mulheres cientistas no nosso país é equivalente. Contudo, a presença masculina domina os principais noticiários sobre a ciência na TV brasileira. Oi, meu nome é Laís, eu sou natural de Poços de Caldas, mas morei em Botelhos minha vida toda, só nasci em Poços, então considero-me uma botelhense raiz. Sou formada em Biologia, fiz mestrado em Agricultura e doutorado em Genética e Biologia Molecular. Atualmente eu sou pesquisadora no Centro de Citricultura Silvio Moreira, que faz parte do Instituto Agronômico de Campinas, e desenvolvo minha pesquisa no Laboratório de Biotecnologia. E biotecnologia nada mais é do que a ciência que cria produtos a partir de organismos vivos, visando então melhorar a forma como a gente vive. Minha pesquisa vive desenvolver uma planta de laranja tolerante a uma doença chamada HLB ou greening por meio de algumas tecnologias. Não sei se vocês que estão me assistindo sabem, mas grande parte do suco de laranja consumido no mundo é produzido aqui no Brasil. No entanto, essa produção ela vem correndo riscos devido a essa doença chamada de HLB, que tem destruído os pomares de laranja do mundo todo. E desenvolver plantas de laranja mais resistentes a essa doença é necessário para poder manter então a produção das laranjas e consequentemente do nosso suquinho de laranja. Desde criança, eu fui apaixonada pela biologia e principalmente pela genética. Eu escolhi durante o ensino médio que eu queria trabalhar com engenharia genética. Mas as pessoas próximas a mim, a minha família, meus amigos, nem sabiam o que era isso. Mas mesmo assim, eu acreditei nesse sonho de ser uma cientista. Para muitos, essa minha vontade era estranha, quase impossível.
Eu era de uma família pobre e de uma cidade muito pequena, né, como Botelhos. E para ser cientista eu teria que estudar fora, morar longe, e como é que isso ia ser possível? Eu, adolescente, nem pensava nas dificuldades, que foram muitas, mas eu tive a sorte de poder contar com os meus pais e com as minhas tias, que mesmo não sabendo se esse sonho seria possível, se daria certo, investiram nesse sonho, nesse meu sonho, e lutaram muito para me manter estudando. Depois de formada na faculdade, formada em biologia, eu continuei estudando até me tornar doutora em genética. E hoje eu sou uma cientista e alcancei o meu sonho, o meu objetivo. E assim como eu, existem muitas outras mulheres na ciência, e esse número tem crescido bastante nos últimos anos. Mas apesar desse quadro positivo, as mulheres ainda são minoria, principalmente na área que eu trabalho, que é a área da agricultura. E sabe por que isso acontece ainda? Porque uma vez que a mulher escolhe a carreira científica, ela se depara com o conflito da maternidade, da atenção, da obrigação com a família e as exigências cada vez maiores da vida acadêmica científica. Algumas mulheres desistem e optam pela família, outras escolhem pela carreira e algumas decidem combinar as duas coisas. Mas essas que decidem se dedicar, cuidar da família e seguir a carreira acadêmica, carreira científica, tem que se desdobrar não só para dar conta das múltiplas tarefas, como muitas outras mulheres em outras áreas, mas para conviver com a consciência culposa, né, de não se dedicar mais à família e também por não conseguir ser tão produtiva na ciência como se esperaria. Isso porque a trajetória das mulheres na ciência é construída com uma cultura baseada num modelo masculino de carreira, que envolve produtividade em pesquisa em massa, compromissos em tempo integral para o trabalho. Por isso é muito difícil para uma mulher seguir a carreira científica. Mas eu disse difícil e não impossível. Os tempos estão mudando e eu acredito que quando uma mulher corre atrás dos seus sonhos, ela é capaz de conquistar o mundo. E o mundo é cada vez mais feminino e a ciência não é diferente. Então, acredite em você, nunca duvide da sua capacidade e, por fim, não aceite que ninguém duvide do seu sonho. Eu estou aqui para provar que tudo é possível. Tchau, tchau! Agora o professor da Unify, também policial civil, Leandro Moreira, irá nos falar um pouco sobre as questões que diz respeito à violência contra as mulheres. Precisamos conhecer os direitos que garantem a segurança e qualidade de vida de todas nós. E, claro, conhecer mais um pouquinho sobre a história dessa cearense que, a partir de suas lutas, se tornou uma mulher admirável. Fala, professor Leandro. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Deixando nossa mensagem, gravando esse vídeo aí para um bate-papo, para esses debates importantes que são relacionados à igualdade, relacionados a coibir a violência, essa prática, essa tradição machista equivocada, criminosa, que é a violência contra a mulher. Estou aqui a convite do professor Rafael Milani. Preciso me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Leandro Moreira, como eu já disse. Trabalho como professor aqui na Unify em São João da Boa Vista desde 2017. Também trabalho como policial civil, né, para a Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, já há 17 anos. Então eu vou contar um pouquinho para vocês da rotina da delegacia, como que a gente lida com esse tipo de crime, o porquê da necessidade de agravar as penas, né? Porque a criação dessa lei específica para a violência doméstica, violência contra a mulher, falar que já há muito tempo já atendemos vários casos, já registrei vários boletins de ocorrência envolvendo a violência contra a mulher, vim trazer um pouquinho para vocês do que a gente vê aí durante o nosso trabalho, explicar como se dá a aplicação da justiça, né? Desde a necessidade da promulgação de leis mais efetivas até como elas são colocadas em prática nas ruas,
pelo trabalho policial, pelo trabalho da justiça, no fórum, nos processos e assim por diante. Quero dizer para vocês que já me adiantei aqui e trouxe uma pesquisa muito interessante feita por uma ONG daqui de São João, que se chama ONG Superação, um trabalho em conjunto lá com a nossa delegacia, no qual a gente fez o levantamento de dados sobre essas ocorrências. Pegamos os dados de horário, grau de relacionamento das pessoas, dias da semana. A gente quis pegar vários dados ali contidos nessas ocorrências para tentar pensar um pouco mais a respeito e entender como a prática desses tipos de crime acontecem ali na intimidade das pessoas, se tem uma data específica, um dia da semana de maior ocorrência, uma motivação. Eu vou trazer para vocês todos os dados que o pessoal dessa ONG conseguiu levantar através dos boletins de ocorrência que a gente registra lá na delegacia. Tudo bem? Vamos lá? Primeira coisa, pessoal, a necessidade. Por que surgiu a necessidade da criação da Lei Maria da Penha se a gente já tem tipificado no nosso código, já é previsto penalidades para os crimes como ameaça, lesão corporal, estupro, homicídio. Se a gente já tem lá, se você agrediu alguém, gerou lesão, a pessoa tem direito à integridade física dela, a gente tem lá um artigo específico para punir isso. Por que a gente teve que criar a Maria da Penha para a Lei de Violência Doméstica para agravar esse crime quando ele é cometido contra a mulher? Não tem uma igualdade? Homens e mulheres não são iguais perante a lei? Não é isso que fala o artigo 5º da nossa Constituição? O crime de feminicídio, né? Se a gente já tinha homicídio ali, né? Que era para punir quem matasse qualquer pessoa, homem ou mulher, um pé de igualdade. Por que a gente criou o crime de feminicídio? As mulheres são diferentes, elas merecem uma atenção especial, como é que não é? Esse é o nosso primeiro assunto. Então vamos lá, pessoal. Quero dizer para vocês que a criação da Lei Maria da Penha, a tipificação do feminicídio, nada altera ao que já está, que a gente já tem resguardado pelo Código Penal. Como assim? Se você agredir alguém, homem ou mulher, você vai responder por lesão corporal. Se você ameaçar, você vai responder pelo crime de ameaça. Se você matar, você vai responder pelo crime de homicídio. Acontece que, além de tudo isso, o Estado percebeu, a nossa sociedade percebeu, que a mulher tem sido tratada muitos homens procuram tratar as mulheres de maneira inferior. Parte dessa agressão surge não só de coisas repentinas, a pessoa começou a discutir, os dois ficaram com raiva, saíram no tapa ali, ambos se machucaram, ambos vão responder lesão corporal. Não, você bateu o carro, estava nervoso, estragou, discutiu da discussão, um deu um tiro no outro, foi lá, crime de homicídio. Não é por isso. A gente percebeu que as mulheres são vítimas desses crimes, muitas vezes, pura e simplesmente pelo fato de o homem subjugá-las, querer trazer para elas uma condição de inferioridade. Tá? Esse machismo que a gente tem na sociedade, tá? A gente coloca isso em prática de uma maneira tão nefasta, de uma maneira tão equivocada, de uma maneira tão criminosa, que muitos homens se acham superiores às mulheres. E a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, ela vem tentar coibir esse equívoco social, esse machismo. Não tem nada a ver com o que a gente já praticava antes. Nada é alterado, mas se esses crimes foram cometidos porque o homem não aceita a liberdade da mulher, porque o homem quer demonstrar que ele é mais forte, que a mulher é inferior, que ele comanda, que ele manda, que ele decide, aí essas leis serão agravadas. O que quer dizer a lei de violência doméstica? A lei de violência doméstica quer dizer que se você praticou um crime de lesão corporal, a gente se estressou, discutiu, brigou. Eu e qualquer pessoa, inclusive eu e outra mulher, tá? E a gente se exaltou e saiu no tapa ali. Eu vou responder por lesão corporal, eu não vou responder por violência doméstica. Se essa agressão não foi motivada pelo fato de eu achar que aquela mulher tem que se calar, que ela tem que me obedecer, ou que eu vou agredir
para colocar ela no lugar dela, que é um lugar inferior ao meu. Não. Se a gente tiver uma relação e dentro dessa relação eu quiser impor essa condição, aí entra o agravante de Maria da Penha. Tá? Primeiro ponto que eu tenho que dizer para vocês. Quando a gente vai registrar um boletim de ocorrência de Maria da Penha, a gente não registra só lá violência doméstica. A gente registra lesão corporal. E aí, entendendo as circunstâncias, por que ele te agrediu? Ele me agrediu porque eu quero ir embora, eu quero separar, ele não deixa. Ele fala que eu sou propriedade dele, que só vai me largar quando ele quiser, quando ele decide. Olha, é o homem tentando impor uma condição de inferioridade à mulher. Tentando mostrar que é ele que decide, ele é dono da vida dela, ela é inferior a ele, ela não pode ser contra a vontade dele, que é continuar naquele relacionamento, mesmo que ela já esteja sofrendo. Foi por isso que a agressão se deu, porque ela quis tentar simplesmente fazer valer a vontade dela, porque ela quis simplesmente cumprir a vida dela, seguir a vida dela de outra forma. Ele quer impor a sua vontade, quer criar uma sensação de superioridade, quer humilhar, colocando uma mulher numa situação de objeto, de que eu controlo, de que eu mando, de que eu decido. E não vai ser só lesão corporal. A gente registra lesão corporal com os agravantes de violência doméstica. A pena aumentada, os fatores são totalmente modificados. Então, a legislação de violência doméstica serve para aumentar, são qualificadoras dos crimes que já acontecem. Mas isso não quer dizer que toda ameaça feita, toda lesão corporal, todo homicídio tem a ver com a lei de violência doméstica. Por exemplo, vou dar outro exemplo. O atirador, aí o cara pirou. Problemas psicológicos, precisava pensa que só a sua vontade prevalece, de que o homem é diferente da mulher no sentido de que ele é superior. Não, se você pensa assim, então sua pena vai aumentar, porque a gente não quer mais esse tipo de pensamento. A gente não quer crime
motivado por essa ignorância mais em sociedade. E aí o crime de homicídio, que vai de 6 a 20 anos, ele passou, no feminicídio, quando ele acontece nesses casos, ele vai, se eu não me engano, de 13 a 30, de 12 a 30 anos. Tá? Ele virou crime hediondo, ele não tem fiança, ele entrou no rol de crimes hediondos. Então, se for para fazer algo terrível assim, por um motivo tão ignorante, fútil como esse, você vai amargar um tempo bom na cadeia, camarada. É isso que o Estado quer dizer. Essa é a resposta que o Estado quer dar para quem ainda pensa com essa cabeça machista. Então, a primeira coisa que eu tinha que esclarecer para vocês é a necessidade da criação da Lei de Violência Doméstica. Tá? Então, algumas coisas que mudam são isso. Prática nossa lá da delegacia. Como funciona? A pessoa começou a ser ameaçada, foi agredida, foi violentada psicologicamente, sexualmente, procura uma delegacia, registra o boletim de ocorrência, a gente vai tipificar estupro, lesão, ameaça e mais violência doméstica para trazer todos esses agravantes. O que muda? Tá? Quais são as melhorias que essa lei traz, a lei de violência doméstica? O homem, antigamente, o homem ou a mulher, qualquer um que praticasse lesão, a gente ia até a delegacia, respondia, registrar o boletim de ocorrência, isso ia ser investigado e a pessoa ia ser processada, mas ela ia para casa dela no momento, tá? Ia ser processada, pagar ali a primeira, às vezes, como réu primário, prestar serviços à comunidade, dependendo do julgamento, do que o juiz decretasse ali, mas respondia em liberdade. Na lei de violência doméstica, não. Se a mulher que estiver sendo agredida ligou para a polícia chegou lá e pegou o agressor no ato, é flagrante, vai preso na hora. Não precisa ter todo, esse processo para julgar, para ver o que vai acontecer, isso tudo em liberdade, não. Chegou no ato, pegou em flagrante, cadeia. Isso foi uma coisa, um progresso grande que a Lei de Violência Doméstica trouxe. A polícia pode atuar de maneira mais contundente para coibir esse tipo de coisa. Ela registrou o boletim de ocorrência ali, vamos supor que não foi o caso, está sendo ameaçada, procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, está com medo. Outra previsão da Lei de Violência Doméstica, ela pode pedir medida protetiva, tá? Medida protetiva de urgência. Ela representa, por essas medidas, o delegado faz o expediente, encaminha ao fórum e a juíza decreta as medidas protetivas de urgência. Às vezes a pessoa não pode, o agressor fica proibido de se aproximar da vítima, de telefonar, de entrar em contato, de chegar perto a tanta distância, dependendo do que for colocado ali no papel. E o que acontece? Se ele descumprir, a vítima volta à delegacia, estou recebendo ameaças aqui, ele está entrando em contato comigo, estou mandando mensagens aqui no WhatsApp, continua me ameaçando. Tira um print, leva na delegacia, registra que ele desobedeceu, encaminha para o fórum e a juíza pode decretar a prisão dele. Tá? Então, desobedeceu as medidas protetivas, cadeia. Porque ele veio aqui, ele não pode chegar a tantos metros de distância, tá aqui esmurrando meu portão. Ligou para a polícia militar, a polícia foi lá, pegou ele lá, entendeu? Leva na delegacia, registra que ele estava em tal local, tal hora, descumprindo a ordem da juíza. No outro dia, no horário mais próximo que houver, a delegacia envia esse expediente para o fórum, para o juiz, para a juíza, e dependendo do caso, né, de quantas reincidências ocorrerem, da gravidade da situação, a juíza pode decretar, expedir um mandado de prisão na hora. Desobedeceu, tá aqui, tá lá esmurrando, batendo, a polícia chegou e comprovou, tá lá, tá tudo registradinho, chegou para mim no papel aqui, cadeia, pode prender. Então, este foi outro benefício, né, outra evolução trazida pela Lei de Violência Doméstica. Tá? Então, são essas mudanças aí que a lei trouxe. Tá? Então, é assim que geralmente costuma acontecer. Então, eu falei um pouquinho para vocês sobre a necessidade dessas alterações, falei um pouquinho para vocês de como isso se dá na prática, né, no interior de uma delegacia, aí com os órgãos de execução. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da rotina do que a gente tem apurado através dessa pesquisa feita aí pela ONG Superação em parceria com a nossa delegacia aqui de São João da Boa Vista.
Vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? E vamos analisar um pouquinho desses dados que foram colhidos através dos boletins de ocorrência registrados. Deixa eu mexer aqui a apresentação no começo. Então vamos lá. Aqui, ó, os boletins de ocorrência, tá? 486 boletins de ocorrência no ano de 2014, 369 boletins de ocorrência registrados no ano de 2015, 466 boletins de ocorrência, a gente tem 365 dias no ano, tá? 466 boletins de ocorrência, tá? Todos os dias em São João, na média, mais de uma mulher foi agredida, foi violentada de alguma maneira, física ou psicologicamente. No ano de 2015 deu uma caidinha, 369, mas vocês vão ver que o número de homicídios relacionados a isso aumentou. A gente teve menos ocorrências aqui, mas aqui estão envolvendo todas as ocorrências relacionadas à violência doméstica. A gente teve menos agressões, mas teve um aumento no número de homicídios. E 23 em 2016. Ocorreram só 23 em 2016? Não. É porque a gente pegou de janeiro de 2014 até o até o meio de janeiro de 2016. Então não tem o ano todo de 2016 aqui. Aqui só tem o mês de janeiro, tá bom? Então não é que só ocorreram 23, não, deu essa queda brusca, não, porque a gente só analisou um mês. 2014 são todos os meses do ano, 2015 todos os meses do ano, num total de 858 ocorrências. 858 ocorrências dá para a gente conseguir tirar uma base aí do que está acontecendo, ok? Vamos dar uma analisada. Casos no mês. A gente teve aqui, isso aqui é um pouco irrelevante, temos o registro, né? Que a gente teve em 2014, que é essa linha vermelha aqui, foi no mês de abril, maior número de casos. Já em 2015 a gente teve aqui, foi no mês de maio. Próximo slide, casos, dias da semana. Aqui a gente percebe que os dias quando mais ocorre a violência doméstica, sábado e domingo, obviamente, né? Porque os casais estão mais juntos em casa, passam mais tempo, né? Mulher trabalha, o homem trabalha, de semana eles ficam menos tempo juntos, mas acontece em qualquer dia da semana, não tem dia da semana, um pouquinho mais elevado no sábado e no domingo, talvez, para a gente debater e refletir aí, talvez, porque eles passem mais tempo juntos aí no final de semana. Casos, períodos no mês, do dia 1 ao dia 5, a gente teve uma prevalência aqui em 2014, né, até elevado aqui, do dia 6 ao dia 10, do dia 11 ao dia 15 e no final do mês. Engraçado, né, porque aqui os 3 picos que a gente tem são próximos aí dia de pagamento, não sabemos se isso tem a ver ou não, mas do dia 5, do dia 1 ao dia 5 temos um pico aqui, do dia 11 ao dia 15, né, a gente tem outro pico aqui, e final do mês tem gente que recebe também no final do mês, temos um outro pico aqui, fica um debate, pode ser que gere alguma análise ou não, até porque a gente vai ver que em muitos crimes relacionados à violência doméstica, nós temos o uso de álcool, e aí, né, o homem foi lá, recebeu um dinheirinho, foi fazer uma festa, tem dinheiro, pode comprar uma cachaçinha, uma cervejinha, drogas envolvidas, e isso tem refletido também nos casos de violência doméstica, como a gente vai ver daqui a pouco. Hora do fato. A gente tem aqui um pico de ocorrências aqui, onde mais os horários em que isso mais ocorre, entre 6 e 11 horas da noite. Entre 6 e 11 horas da noite também, que é o horário que os dois estão em casa. Às vezes só o marido trabalha, às vezes só a esposa trabalha, às vezes ambos trabalham. Quando voltam do trabalho e ficam juntos em casa, é aí que costuma dar o problema. A gente não tem muito o que pensar aí sobre isso, não sei. Deixo aí para vocês também o debate, mas precisa dos dois ali para se enroscar
Se estiverem distantes, não vai ter a violência doméstica. Então é óbvio que vai acontecer no horário que eles estejam mais juntos. Aqui é interessante, pessoal. Ocorre mais entre, falando de violência doméstica, não relacionado a pai, irmão, o grau de relacionamento que a gente tem aqui. Prevalência entre relacionamento amoroso. A gente tem mais violência doméstica entre pessoas que namoraram, foram casadas ou são casadas ainda. E interessante é que o maior índice de violência doméstica, o registro de boletins, a gente tem aqui entre separados. Justamente, talvez, que a gente possa pensar nessa não aceitação do homem, né? De que você, eu não quero, você tem que cumprir a minha vontade, sou eu que mando. Como assim a gente vai separar? Você não vai ficar comigo, você vai ter outra pessoa, você é minha, né? Você me pertence, você é minha propriedade, eu não aceito a separação. Ocorre mais violência doméstica depois, violência contra a mulher, depois que um casal se separa, do que quando estão juntos. Olha ali, separados, esse índice que a gente tem aqui. Também tem outros casos relacionados à pensão, relacionados à visita de filhos, enfim. Mas o que acontece? Pode ser, deixo para vocês aí também, os alunos aí de Bandeira do Sul, de Campestre, debaterem aí com os seus professores, com os outros profissionais que vierem aí a conversar com vocês, mas pode ter alguma relação essa criancice, né? O homem muitas vezes é muito infantil, mimado e se acha superior a tal ponto de não aceitar quando a mulher simplesmente está cumprindo a sua vontade, está querendo seguir sua vida, acha que aquilo ali para ela não está bom. O domínio, né? Esse domínio, essa falsa ideia, essa equivocada ideia de que o homem pode subjugar, dominar, controlar uma mulher, é isso que o Estado quer terminar de uma vez por todas. Essa é a necessidade do surgimento dessa lei. Ok, pessoal? Então a gente tem aqui também entre casados e conviventes, né? Mesma coisa, índice bem elevado. Aqui casados no papel, união estável, é um casamento, só que não tem nada registrado, mas é basicamente a mesma coisa. É interessante que o índice mais baixo é enquanto eles ainda estão namorando, né? Que é o tempo ali que o pessoal parece que quer enganar, quer fingir que é o que não é. Por que não pode ser assim sempre? Tratar bem, não deveria acontecer nada, não deveria ter nenhum registro de número algum aqui. Mas enquanto é namorado, trata bem, né? Não tem ainda, não casou, não acha que é dono, não costuma respeitar um pouco mais, é mais fácil largar e separar, né? Então a gente vê aqui que o índice é menor. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, e vocês vão ver a recorrência disso acontecer. As nossas relações, tá? Em convivência amorosa aí, elas são muito de dependência. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Mulher que quer encontrar o príncipe encantado, alguém para trabalhar, tomar conta da casa, trazer o dinheiro, aquela coisa bem primitiva ainda que já passou. O homem que quer aquela dona de casa, que acha que mulher tem que lavar, passar, cozinhar. Eu dependo de você, você depende de mim. Isso está mais do que comprovado que dá muito errado. Tá? Muito errado. A partir do momento que o homem banca, que traz dinheiro, que faz isso, começa a achar que ele faz mais, começa a achar que o dinheiro que ele traz pode comprar a esposa e que ela tem que obedecer, que ela tem que, né, já que é ele que provê, já que é ele que traz o sustento. Então traz muito, muito, muito problema relacionado à dependência. E a mulher, por outro lado, que está passando por agressão, está sendo ameaçada, está comendo pão que o diabo amassou, deixa de procurar ajuda, deixa de denunciar, porque, nossa, como que eu vou me manter? Onde eu vou morar? Como que eu vou fazer? As nossas relações ainda estão muito primitivas e isso a gente vai mostrar para vocês dá mais do que errado. Mulheres, vão estudar, vão trabalhar, vão ser seus próprios príncipes encantados. Né? Quando você estiver bem, tranquila, que você encontre uma pessoa para somar. Que trate você com o respeito que você merece, que você mesma dá para você. Você não vai aceitar qualquer coisa. Se você não precisar de nada, você vai
se unir a alguém para ser feliz, para transbordar. Agora, quando você precisa de muita coisa, ou quando o homem precisa de alguma coisa, a gente às vezes começa a se ligar para suprir a nossa necessidade, começa a depender. E nessa dependência o outro percebe, sabe? Se você depende de mim, sabe? Aí eu começo a abusar, passar dos limites. Tem muita gente que pensa assim, tá? Eu posso me aproveitar porque você não tem para onde ir mesmo, você não pode sustentar, então eu faço o que eu quero, posso ter outras mulheres, posso te tratar mal, posso te respeitar, xingar, agredir, bater. E aí a coisa desanda. Próximo slidezinho ali, casos artigos. Qual é o maior problema que a gente tem? A ameaça. Tá? Nos casos de violência doméstica, a maioria dos boletins de ocorrência, tanto em 2014 quanto 2015, é a ameaça, seguida de lesão corporal em segundo lugar. Terceiro, vias de fato. Vias de fato são aquelas agressões mútuas onde não resulta lesão. Aqui é quando tem marca, a sua integridade física foi alterada. Você tem um corte, machucado, um hematoma, gerou uma lesão. Aqui é quando sai no tapa, empurra, aquela coisa mais leve, né? E não deixa lesão, não alterou a sua integridade física, a gente chama de vias de fato. Depois injúria, né? Ameaçar, sua isso, sua aquilo, sua não sei o quê. Dano, né? Quebrar as coisas dos outros, destruir a casa, carro. Depois, homicídios. A gente teve aqui 11 casos de homicídio no ano de 2015, infelizmente. Difamação e perturbação da tranquilidade aqui por último. Locais onde isso mais acontece. Residência, obviamente, né? Via pública, celular. Celular a gente tem aqui porque tem muita ameaça, muita injúria pelo celular, né? Sou isso, sou aquilo, ou então vou fazer, vou bater, vou matar, vou... Próximo slide a gente tem aqui motivos mais citados. Aí é que eu digo para vocês. A gente tem que repensar as nossas relações. O homem tem muito que repensar o seu machismo. Temos que conversar, ensinar, explicar, educar muito bem os homens ao nosso redor, os nossos filhos, os nossos irmãos, né? Trazer essa ideia equivocada de que e também dessa criancice, dessa infantilidade de que eu tenho que essa falta de autocontrole. Eu não vivo sem, vive sim, viveu tanto tempo, né? Não aguento, sabe, ficar sem essa mulher, e você não vai me largar, eu não permito, eu não quero, tem que ser do jeito que eu mando, quando eu quiser. E aí a gente chega nesses quadros aqui, onde os relatos sobre os motivos dessas agressões, em sua grande parte, são a não aceitação da separação. Bate com aquele quadro que a gente viu, que a maioria dos casos de violência doméstica acontece já entre casais separados. E olha aqui, perguntando qual é o motivo, aí esquece pensão, esquece dia de visita, é a não aceitação por parte do homem da separação. Tá? Não, vai ser quando eu quiser. Sabe? Eu não permito, eu não deixo, eu que mando, isso é minha propriedade. Então, essa ideia, se a lesão acontecer com essa mentalidade, nesse contexto, a pena vai agravar? Sim. Por quê? O Estado não quer tratar ninguém diferente, lesão para um é lesão para outro, ameaça para um, ameaça para outro. Só que, se no contexto dessas lesões, dessas ameaças, desses crimes, tiver essa ideia de machismo, essa ideia de humilhação, essa ideia de que o homem é superior à mulher, o Estado vai aumentar a pena sim. O Estado vai atuar de forma mais contundente sim. É disso que se trata a Lei de Violência Doméstica. Tá? O que a gente tem aqui? Em segundo lugar, envolvimento de álcool, gente. Onde tem cachaça, tem um problema envolvido. Se você duvida, vá até uma delegacia. Acidente de trânsito, violência doméstica, briga de bar, tiro, homicídio acidental, culposo, na verdade, né? O nome específico para isso no código. Tudo de ruim
está envolvido, onde tem coisas ruins acontecendo, geralmente tem álcool ou drogas envolvidas, tá? Não tem como fugir disso. Falo para vocês pela experiência que eu tenho em plantão policial. Então, temos aqui também aqui motivos não informados, discussões sobre o relacionamento. Então, aqui sobre a separação, né? Aqui ainda é quando estão se relacionando ainda. Outras drogas, olha aqui, se a gente somar álcool e drogas aqui, isso aqui vai lá para cima, né? Ciúmes também muito elevado. A gente está vendo que a gente precisa repensar as nossas relações aí. A gente tá muito infantil aí na maneira de se relacionar. A gente precisa de controle emocional, em primeiro lugar. A gente precisa respeitar o direito do outro. E a gente precisa se valorizar também, né? Quando a gente diz que a gente não vive sem alguém, a gente está se diminuindo demais, porque todo mundo vive. E tem muitas pessoas por aí, e a gente sempre acaba encontrando aquela que vai fazer a gente transbordar. A gente não precisa ficar preso porque eu dependo disso, ou porque eu acho que eu não vivo sem aquilo, ou porque... Aí que tá a confusão, pessoal. Vamos lá. Casos, reincidência. Sim. Aqui a gente tem boletins registrados. Quando a gente pergunta se foi a primeira ou se já ocorreu, né, a gente percebe que já ocorreu antes. A gente tem aquele problema que eu disse para vocês. Muitas vezes a mulher procura uma delegacia, procura ajuda ou procura terminar seu relacionamento depois que já está complicado. Não é a primeira vez que acontece, mas na cabeça fica, eu tenho que perdoar, ou vai mudar, ou vai fazer... Não. Aqui a gente está vendo, através desses dados, que o que costuma acontecer ao contrário, costuma piorar, né? O homem ele costuma se sentir cada vez que faz e não acontece nada, né? Mais folgado, mais confiante, e aquilo vai aumentando, vai aumentando. Então, meninas, meninos, família, quando começa a desandar, separa, procura ajuda, não espera acontecer uma tragédia. Não pense que vai consertar, que as estatísticas mostram pra gente que tende a piorar. Pessoa que tira um tempinho para ela, vai se internar, vai fazer um tratamento, vai se renovar. Tentar resolver dentro do relacionamento é muito complicado, sem ajuda externa. Tá? Tem muitas coisas envolvidas, aquela questão de dependência, né? É muito complicado. Casos, números de registro de agressão anterior. Mais uma vez que eu digo para vocês. Agressão, já é lesão. Você registrou quando te ameaçou ou não? Teve? A grande maioria. Aconteceu antes? Sim. Você registrou? Ó, registros de agressão anterior. A grande maioria não. É a primeira vez que ele te bate? Não. Da outra vez, você veio aqui? Não. Então, geralmente, quando procura, já é tarde demais. Vítima idade, entre 20, a gente vê a prevalência aqui, entre 20 e 50 anos, né? Aqui talvez, né? Porque ainda são jovens demais para namorar, infância ali e tal, e também na fase mais ali, uma certa idade, da melhor idade, já velhinhos, né? Ou um ou outro já faleceu, não tem energia mais para brigar, para sair no tapa, para discutir. Tanto que aqui a gente tem agora a idade do agressor, a mesma coisa, né? Entre 20 e 50 anos, tá? Isso mostra, talvez, não sei, debatam aí, pessoal. Estou trazendo apenas os números para a gente conversar, chegar a algumas conclusões sobre eles. Idade do agressor, entre 20 e 50 anos. Talvez, né? Excluídas aí as outras extremidades aí de faixas etárias que a gente acabou de conversar, que talvez seja ali o período onde o homem tem seu vigor físico, né? Faça querer valer na base da porrada, na base da força. Depois talvez ali que ele começa a ficar bem velhinho ali, não tem mais força para nada, né? Acaba o problema. Às vezes a mulher que sofreu a vida inteira ainda vai cuidar dele ainda, porque ele tá fraquinho, né? Não consegue mais agredir, gritar, bater e por aí vai. Mas não sei. Vamos deixar aí esses números para vocês debaterem em sala. Vítima, grau de instrução. Aqui, pessoal, eu queria deixar claro uma coisa.
Ocorre violência doméstica em qualquer nível social. Ocorre violência doméstica com envolvidos de qualquer nível de escolaridade. Não é um privilégio de quem tem menos estudo ou de quem é mais pobre, tá? Ocorre em todos. Mas a gente percebe que também, o que acontece? Que a maioria das vítimas aqui tem o grau de instrução menor, estudou menos. Aí isso talvez, estou dizendo para vocês que ocorre em toda a faixa etária, a gente está vendo aqui em toda a classe social, mas talvez sejam essas pessoas que estudam menos, que acabam se tornando donas de casa, que acabam não buscando o seu próprio sonho, não sendo o seu próprio príncipe encantado, né? Que tenham parado de estudar para satisfazer o marido, para cuidar da casa, para lavar, para passar. Eu não estou dizendo que nada disso é errado, todos têm que se ajudar. O problema é quando isso deixa de ser uma opção e passa a ser a única alternativa. E aí você fica dependente, você não consegue ter o seu sustento, aí o marido sai, trabalha, você estudou pouco, você parou para cuidar da casa, do lar, e aí ele chega, ele banca a casa e acha que manda em você, e acha que compra você, e acha que você tem que obedecer ou tem que fazer do jeito dele, né? Quem comanda a casa é quem tem o poder aquisitivo. São questões relacionadas muito íntimas, são questões muito complexas, né? Não cabe aqui a gente pegar alguns elementos e querer tergiversar aqui sobre a intimidade das pessoas, né? São coisas para a gente pensar e debater, não são coisas pontuais ali, certeiras. Então, para a gente refletir. O número de vítimas que tem um grau de instrução menor é muito maior, são muito mais, há muito mais mulheres que não estudaram tanto e que são agredidas, tem mais mulheres nessa situação do que aquelas que estudaram, que são menos agredidas. A gente está vendo aí através desses gráficos. Aqui em cima, o maior número de vítimas quem tem o primeiro grau, né? Completo. Temos aqui o segundo grau, diminui um pouquinho, e a gente vem aqui para o nível superior, aqui embaixo, tá? Um número muito menor de vítimas. Iniciado o grau de instrução, a mesma coisa, olha só, a maioria aqui, isso aqui, a maioria dos boletins não tinham essa informação, por isso que está em preto aqui, tá? Dos que tinham, reflete a situação anterior. Os que têm menos instrução, não estou dizendo para vocês que educação formal, tá? Não tem nada a ver com caráter. Você pode ter estudado, ter pós-doutorado e ser mau caráter e fazer mal do mesmo jeito. Mas aqui mostra pra gente que esses agressores estão, em sua maioria, na faixa das pessoas que estudaram menos. Menos clareza, menos respeito, não tem nada a ver com educação formal. Mas que a gente encontra assim. Talvez entre elas, por não terem estudado, por não terem tantas oportunidades da vida, sejam pessoas mais revoltadas ou pessoas que fazem mais uso de álcool, fazem mais uso de drogas. A gente viu que isso reflete na violência doméstica. Então, coisas que a gente está tirando disso, no mínimo, né? Bem superficialmente. Meninas, cuidem-se, estejam plenas, satisfeitas para encontrar alguém que venha a fazer com que vocês transbordem, não completarem vocês, que vocês estejam completas e satisfeitas, pessoas que vão fazer a vida de vocês melhor do que já, né, tem que ser. Outra coisa, estudem, pessoal, grau de instrução, vamos ter condições de alcançar esse status que eu estou falando para vocês, de ter uma vida boa, de não depender do outro, porque se a gente depender do outro numa relação, o conflito vai vir, tá? No mínimo, se a gente não puder fazer várias análises, se a gente não, pra gente não viajar nesses números aqui que a gente tá reconhecendo por baixo, vamos fazer uma análise bem superficial, vamos estudar para não depender de ninguém, e aí fica mais fácil
se livrar. O homem, né, não vai querer uma mulher para trabalhar, para ser isso, para ser aquilo, não vai tentar obrigá-la, transformá-la numa escrava. A mulher não vai deixar de se dar o valor, de procurar ajuda, não vai ficar aceitando, né, pessoas ruins só porque elas podem trazer comida para casa ou botar um teto em cima da cabeça, tá? Pensem nisso que eu estou falando para vocês. Cuidado com as relações de dependência. O que mais que a gente tem aqui? Vítimas, profissões reincidentes. Esse quadro aqui não é muito interessante para a gente. A gente tem algumas profissões ali que exigem pouco estudo, mas pode até parecer às vezes um quadro meio preconceituoso. Vamos passar para frente. Iniciado é essa aqui, na verdade, profissões reincidentes, tal. Então é isso. Esses os dados que a gente conseguiu levantar através dos boletins de ocorrência. Falei para vocês já, então. Vamos dar um apanhado aí. Sobre a importância, porque a necessidade dessa criação de uma lei específica para a violência contra a mulher. Falei para vocês das evoluções, né, do que ela traz aí em mudança, de como a gente pode atuar de maneira mais firme. Pegou na hora, agora é flagrante, tem medida protetiva, feminicídio agora não tem fiança. Então, são vários benefícios aí, várias prerrogativas que o Estado tem agora para poder atuar mais efetivamente contra esse machismo que impera na nossa sociedade, tá? Essa falsa ideia de que nós não temos os mesmos direitos ou de que o homem pode subjugar e se achar superior a qualquer mulher. Tudo bem? Então, um apanhadinho, um resuminho para a gente começar a encerrar nosso bate-papo aqui. Já me estendi demais, mas tentei fazer o mais breve possível, mas não queria deixar faltar muita coisa. Então a gente tem aqui, novidades trazidas com a Lei Maria da Penha: prisão do suspeito, flagrante. Violência doméstica passa a ser um agravante da pena. Então, se eu tenho lesão corporal, nesse contexto, eu vou responder lesão corporal e mais os agravantes da Maria da Penha. Se eu tenho uma ameaça simples, que não tem a ver com um homem querer subjugar a mulher, colocar num lugar de inferioridade, é só ameaça. Tá nesse contexto de violência doméstica, violência contra a mulher, então a pena vai ser essa de ameaça e mais aumentada pela essa nova legislação. Não é possível mais substituir a pena de doação, peça de serviço comunitário, tal. Não pode mais ter essas penas alternativas, tá? Se está dizendo lá que é detenção, vai ser detenção. Se estiver dizendo lá que é reclusão, vai ser reclusão. Ordem ao afastamento, as medidas protetivas que eu disse para vocês ali, tá? Não pode chegar perto, não pode mandar mensagem, telefonar, procurar. Tá fazendo isso, a mulher conseguiu uma prova ali de que ligou, mandou mensagem, que tá na porta, foi, registrou, comunicou para o juiz, cadeia. Tá? Assistência econômica, justamente para que eu falo para vocês essa questão de dependência. Assistência econômica, para que a mulher possa deixar o agressor. Ele tem que continuar prestando assistência se ela era dependente dele, tá? Mesmo se ela deixou ou não deixou, se está feita a separação no papel, se não está, quando que vai decidir na vara de família, se vai julgar, se não vai julgar, a lei já prevê essa assistência econômica para que a mulher não diga, não vou denunciar porque é ele que traz comida em casa ou eu não tenho onde morar. Então, são muitos avanços. Com relação ao feminicídio, aquilo que eu disse para vocês, tá? A mudança que a gente teve aqui, seguinte, entrou para os crimes hediondos, sem fiança, pena mais alta, tá? Assim, o homicídio simples, que varia de 6 a 20, agora no feminicídio é de 12 a 30, ok? De 12 a 30. Ah, eu quero largar, quero separar. Não, de mim você não separa, nem morte, se você for embora eu te mato. Né? Fique esperto, que não vai envelhecer, vai apodrecer na cadeia, porque o Estado não tolera mais esse tipo de diferenciação, esse tipo de pensamento machista e primitivo. Segundo a lei, violência aqui. Segundo a lei, para ser considerado feminicídio, as situações, como eu disse para vocês,
devem envolver violência doméstica ou familiar, menosprezo, discriminação à condição de mulher. Você vai morrer porque você é mulher, porque você é menos, porque você não manda, porque você... Tem que ter essas circunstâncias que eu estou batendo e repetindo desde o início. Tá? Mas o que isso significa exatamente? Significa que houve uma situação de dominação, de humilhação, sendo o autor do crime conhecido ou não, incorre em violência contra a mulher qualquer um que pratique crimes nesses termos, subjugando-as. Não precisa ter relacionamento, não precisa ser familiar, não precisa ser irmão, pai, tio, avô, marido ou namorado. Tá? Se você pode ser numa situação de trabalho, pode ser um completo desconhecido. Você vai, cala a boca porque você é mulher, senão te dou na cara. Ameaça, responde a ameaça com os agravantes da violência doméstica, que a pena é aumentada. Serve como qualificador. Promotora de Justiça de São Paulo, Valéria Scarance, especializada em gênero e enfrentando a violência contra a mulher, já analisou mais de 1.000 casos de feminicídio. Explica o que há de semelhante entre eles. O que ela percebeu? Que o homem mata a mulher por causa de alguma postura adotada por ela que o faz se sentir desafiado. Como assim você não vai me obedecer? Sabe? Ela percebeu que havia algo em comum. Tá? Faz ele se sentir desafiado, desautorizado, como se a mulher não tivesse vontade própria. Então é muito comum, segundo ela, quando ela se recusa a sair com ele ou quer terminar uma relação. É considerada morte por menosprezo uma manifestação de crime de ódio. Era isso que eu queria dizer para vocês. Meninos, abram o olho, não sejam primitivos, homens das cavernas, retrógrados, ignorantes. Respeita as minas. Quer, não quer, acabou. Ok? Meninas, vocês meninas, se valorizem. Não fiquem com alguém por... Nossa, eu tô me vendo aqui agora, tô todo descabelado aqui. Esquenta não, pessoal. Já estamos terminando, tá bom? Se alguém assustou, me desculpa. Meninas, se valorizem, tornem-se independentes, estejam com alguém que respeitem suas vontades, te valorizem, te respeitem, tá? Para que vocês tenham vidas saudáveis, vidas boas. Começou a desrespeitar, começou a pôr as asinhas para fora, tchau. As nossas pesquisas, os dados estatísticos têm demonstrado que é dificilmente melhorar sozinho, ainda mais dentro da relação. Cada um for para um canto um pouquinho, né? O cara trabalhar, se cuidar, repensar, e aí pode ser que essa volta aconteça de maneira harmoniosa, mas tentar resolver isso dentro de uma relação geralmente não dá certo, porque tem muitas coisas envolvidas. Começou a pôr as asinhas de fora, corta, tem muita gente boa nesse mundo, tá bom? Eu espero, pessoal, ter ajudado a vocês, espero ter trazido um pouquinho mais de informação. Desculpa aí a velocidade da minha fala, mas é que eu recebi recomendações do professor Rafael para que o vídeo fosse o mais sucinto possível. Eu me empolgo um pouquinho, gosto de compartilhar, trazer muitas informações, então não consegui deixar esse vídeo muito curto, então acabei apressando um pouquinho a minha fala aí para tentar não deixá-lo tão maçante, sonolento, devagar, quis tentar aumentar o ritmo aí. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Espero que vocês façam do nosso futuro, né, do nosso planeta, né, um lugar muito melhor. Meninos, né, não vamos repetir, não vamos reproduzir aquilo que já vem vindo há algum tempo. Chegou a hora e o Estado quer demonstrar isso através da Lei Maria da Penha. Chegou o momento de pôr um basta nessa mentalidade machista que a gente tem na nossa sociedade, principalmente aqui na América Latina, né? O pessoal diz que nós somos muito passionais, menos paixão, menos sentimento, menos explosão, mais razão.
tá? Mais sensação, sensações boas, mais sensações, menos emoções à flor da pele. No final tudo dá certo. Fiquem com Deus, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Agora, para finalizar, vou tomar emprestado o texto da Grace Chiapio para homenagear uma mulher muito especial que esteve presente em nossas vidas por muito tempo como amiga e professora, nossa querida Maria José Anunciação. E lá ia o fusquinha amarelo, fazendo circular o amor. E fazia circular em muitas turmas, em todos os lugares, e juntava tudo e virava alegria. Circulava na roça, circulava na casa de cada amigo, circulava em cada viagem, circulava nas lojas de roupa e nas de sapato, circulava nos ensaios e cantorias, circulava em todos os eventos em que nossa igreja estivesse presente, circulava nas caminhadas e academias, circulava nos serviços de Uber, carregando quem precisasse, quem chamasse, circulava ao redor do fogão da máquina de lavar, circulava em cada grupo do WhatsApp, circulava na escola, entre os alunos, nas conversas divertidas na hora do recreio, circulava em cada coração que a amava, e nós fazemos parte dessa turma. Circulava, circulava e continua a fazer circular. Porque a única coisa que temos e que segue além do infinito é o amor que fazemos circular. E nisso nossa Maria sempre foi craque, e é por isso que ela recebeu e sempre vai receber tanto amor de cada um, de todos nós. Somos instantes, e ainda que uma lágrima tenha em cair, ainda que o coração tenha em sentir um aperto doído, o fusquinha amarelo, feito coração da Maria, vai seguir fazendo circular o amor, a alegria e a esperança. E se não for assim, é porque não aprendemos nada com ela. E isso sim a deixaria triste. Saudades eternas dos ex-alunos e da nossa grande família João de Souza Gonçalves. Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Se cuidando aí, todo mundo em casa? Gente, tô aqui tomando um café, cheguei agora mesmo do serviço. E a Vivi me apareceu de surpresa para falar que ia ter um sábado letivo e que a gente vai fazer uma homenagem para Maria, né? E eu fiquei muito feliz com o convite dela, falei para ela que nesse momento, né, todo mundo distante, é uma forma de estar perto e lembrar, né, dessa pessoa tão especial que passou na vida de tanta gente, né. Eu fiquei muito feliz com o convite dela e queria convidar todo mundo que está assistindo aí para cantar também, onde estiver, essa música, para que ela chegue até onde a Maria estiver, que ela vai cantar com a gente, tá bom? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a doce mais forte.
lembrado aí. Eu fico muito feliz sempre poder fazer parte, ajudar de alguma forma, né, nos trabalhos da escola. Espero que quando tudo normalizar, eu possa fazer parte presencialmente aí dos projetos da escola, tá bom? Muito obrigada, abraço para todo mundo. Se cuidem, hein? Um abração. Tchau. Olá, alunos, pais e comunidade escolar. Estou muito feliz enquanto direção da Escola Estadual João de Souza Gonçalves em estar junto de todos vocês na realização deste sábado letivo, para não somente homenagear as mulheres, como jogar luz sobre temas tão importantes a serem debatidos, como a violência doméstica e a valorização de todas nós mulheres. Agradeço aos alunos que colaboraram, aos nossos convidados que somaram para plantar em cada um que nos acompanhou hoje uma sementinha de um mundo melhor. Como professora de matemática, acredito que nesse momento só temos que multiplicar e somar. E vocês fecharam a equação e com certeza iremos sair mais ricos de conhecimento para sermos melhores nesse mundo pós-Covid que vem aí. Porque logo vamos sair dessa com certeza. Muito obrigada a todos. Justada. Tchau.